Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe imensamente. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, então se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Existem pessoas que influenciam a vida dos outros, que marcam a vida dos outros. Nós vamos ver sobre esse assunto logo após a nossa vinheta. E nós vamos ver o exemplo de um pai, mas foi um pai adotivo que influenciou muito a vida de alguém muito importante. Vamos ao nosso tema. A influência de um pai adotivo. Nosso texto base está no livro de Esther, capítulo 2, verso 7. Este criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Mardoqueu, ele adotou a Esther. A influência significa uma autoridade, crédito significa força, uma intervenção, prestígio, inspiração, entre outros significados. E a Bíblia, ela nos mostra muitos exemplos de pais que demonstraram amor, dedicação e companheirismos aos filhos, mas também eles colocaram Deus acima de tudo. E nesse estudo nós vamos ver o amor de um homem à sua filha adotiva, mas que ele não nos mostra através da Bíblia quem era sua esposa, quem eram seus filhos, mas mostra a participação e a influência dele na vida de uma mulher considerada a rainha mais importante para a história dos judeus. Um homem que resolveu criar a sua prima e a adotou como filha. Nós estamos falando sobre Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da tradução. Ele era da tribo de Benjamim, então ele era um benjamita e era descendente de Quis. Vamos conferir Esther capítulo 2, verso 5. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, mostrando a descendência de Mardoqueu. Mardoqueu, ele era cativo da Babilônia. Ele era um homem trabalhador. Vamos conferir Esther capítulo 2, verso 6. Que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. E segundo os estudiosos, Mardoqueu nasceu na Babilônia, nasceu lá em Suzã, nasceu e viveu lá. E Mardoqueu, ele tinha uma posição de trabalhador na corte real, mas também ele era cativo e ele assumiu a paternidade de Esther após a morte dos pais dela. Esther capítulo 2, verso 7, que é justamente o nosso texto base. Este criara Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Então nós vemos este homem sendo usado por Deus para criar uma mulher que foi muito importante na história dos judeus. Mardoqueu, ele foi um pai muito presente na vida de Esther, mesmo quando ela já não morava mais com ele. Esther capítulo 2, verso 11. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. É lindo a gente ver um pai presente, um pai que participa da vida dos seus filhos, mesmo quando os filhos já estão grandes. E Mardoqueu, ele ensinou Esther
a temer o Senhor. O salmista, ele mostra que quem teme ao Senhor louva a Deus através das suas atitudes. Salmo número 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre e o Senhor é digno de ser louvado para todo sempre. Mardoqueu, ele ensinou Esther o valor da obediência, porque a obediência, ela é demonstração de amor e de temor a Deus. Deuteronômio capítulo 8, verso 6. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andam em seus caminhos e dele tendo temor. E como é importante nós aprendemos a andar com o nosso Deus. Mardoqueu, ele ensinou Esther a amar a Deus e ela demonstrava através da obediência, porque ela obedecia a Mardoqueu, mesmo não orando mais com ele, ela mostrava que Mardoqueu foi um homem que teve influência na vida dela. Esther capítulo 2, verso 20, que diz: Esther, porém, não declarava sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu como quando a criara. Ela aprendeu a obedecer Mardoqueu, ela aprendeu a respeitar Mardoqueu, porque ela tinha dentro de si o amor do Deus Todo-Poderoso. Mardoqueu também ensinou Esther sobre a palavra de Deus. É muito importante nós, pais, ensinarmos os nossos filhos a palavra de Deus. Existem muitas pessoas que elas se afastam de Deus por falta de conhecimento de quem é o grande Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 7. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Olha que importante a função, a missão de um pai na vida do filho. Conversarás sobre as escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Mas existe uma coisa muito importante que nós vemos nos dias de hoje. Quantos pais deixam de falar da palavra, do amor do Senhor, de apresentar o nosso Deus como Deus de providência, como Deus todo-poderoso, o Deus que faz maravilhas, para ficar trazendo somente assuntos seculares aos filhos. Mas o mais importante, e disso os pais serão cobrados, é ensinar a palavra de Deus aos filhos. Provérbios no capítulo 22, verso 6 nos mostra isso quando diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso não se desviará dele. Algo que é muito interessante que nós vemos é que quando eu ensino o caminho e eu ando no caminho, eu consigo inculcar na criança o amor ao Senhor. Eu consigo inculcar, colocar na criança o que é servir verdadeiramente a Deus. Mardoqueu ensinou Esther a agir com paciência. Ela aguardou o momento certo, aonde ela pôde revelar ao rei Assuero o plano malvado de Amã, que queria destruir todo o povo judeu. Esther no capítulo 7, verso 2 e verso 3, disse outra vez o rei a Esther, no dia seguinte, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther, e se te dará? E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse: sim, ó rei, achei graça aos teus olhos. Eu acho lindo, porque nós vemos que ela era uma pessoa que agiu prudentemente, e a resposta que ela dá ao rei é justamente: sim, ó rei, eu achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a vida como minha petição e o meu povo como meu desejo. Olha que tremendo! Ela conviveu com um homem sábio, ela conviveu com um homem que temia e que amava Deus, que tinha
reverência ao nosso Deus. E este homem foi um pai que ensinou ela a ter uma vida real, ou seja, a viver a realidade. Ele não passava a mão na cabeça dela, não. A Bíblia nos mostra isso, que quando ela errou, ele a chamou à responsabilidade. Ele demonstrou naquela chamada que ele confiava em Deus. Ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que de Deus o socorro era certo, o livramento era verdadeiro e era o Deus que cuidava do seu povo. Esther capítulo 4, verso 13 e verso 14. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ele chama então Esther à responsabilidade. É importante nós entendermos que medo do novo ou preocupação que aconteça alguma coisa, as pessoas têm, faz parte da vida do ser humano, mas nós não podemos nos esconder no medo. Nós temos que enfrentar o medo, nós temos que fazer como Mardoqueu ensinou a rainha Esther. Nós temos que entender que nós servimos o Deus Todo-Poderoso, que nós servimos aquele que batalha a nossa guerra e aquele que nos dá a vitória, é aquele que nos livra, é aquele que nos socorre. O Mardoqueu, pai da rainha Esther, ele foi um exemplo muito marcante. Ele mostrou que não fazia as coisas esperando recompensa. Certa vez, Mardoqueu, ele descobriu uma conspiração contra o rei Assuero. Sabe o que ele fez? Ele comunicou à rainha Esther e a rainha Esther falou para o rei Assuero, mas o mais lindo que a gente vê, ele não foi recompensado naquele momento. E a Bíblia, ela não fala que ele ficou cobrando uma recompensa, ficou chamando o rei de ingrato, ficou murmurando. A Bíblia, ela não mostra isso, possivelmente porque Mardoqueu foi um homem que fez para agradar a Deus, foi um homem que fez para servir o Deus verdadeiro, e o ato que ele fez foi escrito nas crônicas do rei, ou seja, num livro que o rei tinha, aonde havia acontecido os feitos memoráveis. Esther no capítulo 6, verso 2 e verso 3 mostra: e achou-se nas escrituras que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei, que guardavam a porta e tinham conspirado para tirar a vida de Xerxes ou Assuero. E o rei questionou: que honra e reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por esse feito? Os oficiais do rei que o serviam responderam: não foi feito nada até hoje. Olha que interessante. E Mardoqueu, ele ficou tranquilo, mesmo não tendo sido recompensado até aquele momento. Mardoqueu, ele foi um grande exemplo de um homem corajoso na vida da rainha Esther. Esther capítulo 3, verso 2 e verso 5. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Mardoqueu, ele não se prostrava mesmo diante de Amã,
nem diante de Deus algum, somente diante do Todo-Poderoso, mesmo que para isso a vida dele corresse perigo. Ele era um homem que temia e adorava somente o Deus vivo, e a ordem do rei para todos era que se prostrassem diante de Amã, porque Amã, ele era um oficial, mas era um oficial muito próximo ao rei, até mesmo demonstrando respeito, demonstrando reverência. Um dos motivos que costuma-se falar que Mardoqueu não se prostrava diante de Amã era porque Amã era descendente dos amalequitas, e os amalequitas eram inimigo dos judeus. Êxodo capítulo 17, verso 16. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Lembra que eu falei que Mardoqueu é da tribo de Benjamim? Saul era da tribo de Benjamim, e na época do rei Saul sempre houve guerra entre Israel e o povo amalequita. Outra demonstração de coragem de Mardoqueu foi quando ele soube o que estava para acontecer com o povo judeu. Olha a atitude dele, Esther capítulo 4, verso 1 e verso 2. Quando Mardoqueu soube tudo o que se havia passado, olha o que ele fez. Rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com um grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Olha como ele era um homem de coragem, ele era um homem ousado, e foi justamente este homem que criou a rainha Esther. Mas também ele era um homem humilde, ele foi exaltado pelo rei, ele foi honrado pelo rei. Quando aquele rei ouviu os feitos que Mardoqueu havia feito, que Mardoqueu havia livrado ele da morte, o rei mandou honrar justamente através de Amã, que era inimigo dele. Esther capítulo 6, verso 11 e verso 12. E Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregou diante dele: assim se fará homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Ele havia sido honrado, mas depois ele voltou para a porta do rei. Ele não tinha se ensoberbecido por ter recebido aquela honra. Ele voltou numa posição de humildade diante da porta do rei. E Esther demonstrou ter aprendido a ser humilde com o pai adotivo dela. Ela obedeceu um funcionário do rei. Esther capítulo 2, verso 15, que diz assim: chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos a haviam. Olha que impressionante, aquela mulher aprendeu a ser humilde, ela obedeceu, ela seguiu a orientação do camareiro, ela seguiu a orientação do guarda das mulheres. É muito importante, porque Deus, ele honra o humilde, mas em compensação ele abate o soberbo. E Mardoqueu, ele era um homem que não tinha vergonha de ser cativo na Babilônia, mas mesmo cativo, ele trabalhava para o rei. Os estudiosos nos mostram através da história que Mardoqueu era um funcionário do rei Assuero. Vou começar a concluir. Mardoqueu, ele foi o pai adotivo da rainha Esther, e ele influenciou
influenciou a vida dela. Ele foi um homem exemplar, ele mostrou a fidelidade dele a Deus, o temor, o amor e a confiança dele em Deus. E então Deus o honrou, mas também o rei honrou a ele e ele foi honrado pela filha adotiva dele. Vamos conferir em Esther, capítulo 8, verso 15 e verso 16. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. E Mardoqueu foi um homem usado por Deus para estar lado a lado com o rei Assuero, para estar lado a lado com a rainha Esther. Que os pais, assim como Mardoqueu, possam influenciar a vida de seus filhos, assim como Mardoqueu foi honrado por Deus. Nós sabemos que Deus honra aqueles que se dedicam a Ele, que Deus abençoa aqueles que cuidam da sua herança. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link Honrado e Exaltado por Deus, que fala sobre a história de Mardoqueu, e também eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre a rainha Esther. Que o nosso bondoso mestre te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.